mas eu acho que a questão do Sosa é mais por adaptação mesmo. Ele chegou agora e chega numa panela de pressão. Quando você acaba de chegar num clube e você é titular nos 2 derbys que vão decidir se você avança ou não numa competição, eu acho que é colocada uma pressão acima do normal em você. Isso mostra que o Palmeiras ainda tá tentando se encontrar no campeonato, porque esse jogador que faria a posição dele poderia ser o Maurício ali improvisado na ponta, poderia ser uma mudança de esquema tático e colocar o Rafael Veiga, mas esses dois, especialmente o Rafael Veiga, não vive um bom momento, e o Maurício é uma peça que o Abel ainda tá tentando entender como que ele vai se encaixar no time. Eu acho o Maurício um excelente jogador, e eu acho que ele tem muito potencial dentro do Palmeiras, mas o time precisa se encontrar, e é algo que ainda não tá acontecendo. E falando ainda sobre time se encontrar e tudo mais, tem a informação do Carlos Miguel, né, Bruno, que pode aparecer no Palmeiras. Bom, hein? Que é um excelente goleiro. A gente conversou um pouco ontem, né? Ele é um excelente goleiro, mas a galera já tá pegando uma pilha com ele por conta daquele vídeo dele cantando que o Palmeiras tem mundial. Claro. Antes do Bruno falar, Vai lá. eu acho um excelente movimento, tá? Do Palmeiras de ir atrás do Carlos Miguel. Eu entendo a questão da música. Se fosse com o meu clube, com o meu time, eu também ficaria incomodado. Mas o Palmeiras, me parece que o Palmeiras entendeu que o Everton já tá numa decrescente e vai atrás de um dos goleiros mais promissores da geração dele, entendeu? Principalmente pro futebol brasileiro. Então era só isso que eu queria pontuar, só. Que eu acho um excelente Essa movimento. história de música aí, que um canta, o outro deixa de cantar, cara, putz, uma hora ou outra. Eu tenho... E assim, você Tive tá no acesso. clube ali, se o Palmeiras for campeão, é óbvio que ele vai cantar zoando os outros clubes. Eu acho que faz putz, parte. Eu uma tive, eu bobagem. tive acesso a um vídeo de Craque Neto jogando pelo Palmeiras. Isso. Perguntam, e sobre a emoção de marcar esse gol contra o Corinthians? Ele fala, sempre vou marcar o gol contra o Palmeiras, ainda mais vendo eles em silêncio. Normal, Sim. normal, é do É, jogo. acontece. Sim, Quer fazer média, o Carlos é- Miguel. fazer Queria fazer média, média é contra o Fazer média, Romarinho. Mas também No final de acho... semana. Não, a do Romarinho a gente tem que separar um bloco pra falar Tem que ter sobre um programa sobre o Romarinho. A do Romarinho foi... Mas, pô, essa questão... Eu acho que o jogador tem que ficar meio fora dessa, ainda mais jogador jovem, entendo. Eu lembro muito do caso de um atacante da base do Corinthians, que era o Gabriel Vasconcelos. Tinha Copinha muito de 2015. potencial. Na Copinha de 2015, ele faz uma comemoração de organizada, mostrando o dedo do meio pra torcedor do São Paulo. Sim. Ele sumiu, e aí ele fecha uma porta da carreira dele, que poderia ser, quem sabe, o São Paulo ou algum outro time, algum rival do Corinthians. Não fechou a porta pro Carlos Miguel, que é muito bom goleiro, mas eu sempre acho melhor que o jogador fique de fora, de provocação de torcedor. Claro que pode ter aquela parte legal do futebol, de provocação, mas... Aliás, com um abraço aí concordo, pro Gabriel do limite. Vasconcelos, que atualmente joga no Bahrein e curte todos os meus posts no Instagram. É mesmo? Então segue acompanhando o Corinthians aí. Abraço, boa. Gabriel. Ou seja, Eu concordo com você, Bruno, que eu acho que é interessante pro jogador ficar fora dessa, tá? Eu também acho isso. O jovem, pelo menos. Né? Jovem, sim, eu entendo. Mas eu também acho que isso é parcialmente esquecido pela torcida a partir do momento que ele entra nos jogos e aí Sim. defende um pênalti ou faz uma partidaça, sabe? Ou no caso de um atacante Sim. acaba Isso fazendo gol. fica secundário. Então, assim, eu concordo, melhor ficar de fora, mas eu também acho que isso é facilmente, assim, a torcida passa isso, deixa isso pra trás com alguma... A maior Mas, prova se o cara disso, for bem, né? a maior prova disso é o Arboleda. Não é que o Arboleda é. jogava no o Arboleda jogando no São Paulo, vestiu uma camisa do Palmeiras. Ficou por isso. que né? belíssima camisa, por sinal, que ele E vestiu. todo mundo achou que o Arboleda não conseguiria jogar mais no São Paulo. Ele deu a volta por cima Tá aí e há hoje, 8 anos, pra né? muitos, é um ídolo. É considerado um ídolo, uma E hoje, referência. numa treta entre ele e o Miller, a torcida fica com ele. Fica do lado do... Fica do Olha lado só que dele. coisa. Mas olha só, o roteiro trajetória de vilão pro Corinthians que escreveram pro Carlos Miguel, né, cara? Sim. Ah, O sim. jeito que ele Esse aí saiu desafia os roteiros da vida, né? e volta É. pro Palmeiras, cara. Sim, tá, mas acho que tá escrito pra ser ídolo do Verdão. E é né? o terceiro É clube esquisito. que ele vai que tem um goleiro estabelecido como titular. Por mais que o Everton seja contestado, verdade. eu não vejo o Abel... Primeiro jogo do Carlos Miguel, Sim. ele bancar o Everton. Exatamente. Ainda mais acho nesse que ele momento. ganha. Provavelmente ele Ainda vai ter mais. que ter uma paciênciazinha. Ele já teve bastante, né? Porque ficou 3 aninhos com o Cássio. Chegou no Nottingham, só jogava a Copa da Inglaterra e falhou no jogo que jogou. Então vai ter que esperar mais um pouco o Charles Michael aí, o Lorde Inglês. Charles Michael. Mas eu acho que uma outra coisa que... Eu acho que o torcedor palmeirense vai passar, tá? Quando o Carlos Miguel estrear, se ele jogar bem, isso vai passar, porque É a um gente goleaço. sabe que o Everton não vive um bom momento, está marcado na história do Palmeiras, mas o 37 momento não é anos ruim. também. Exatamente, em algum momento isso iria acontecer. O Marcelo Lomba também já é um goleiro mais velho, o Palmeiras Aliás, não fala deve... assim em Salvador que o Everton deve ser alvo do Bahia pro ano que vem. Ó, É uma boa. É uma É uma boa. Novos possibilidade. ares.
pra todo Mas mundo, né? o que eu acho só que a torcida pegou um pouco de ar, assim, acho que nem foi só a do Palmeiras, mas foi a do Corinthians de pegar no pé do Carlos Miguel. É porque ele deu uma entrevista recentemente ao Podpah, e aí pergunta, pô, e o Corinthians, hein? O que você acha e tal? Ele fala assim, pô, é só os caras me ligarem. E aí pegaram um arzinho por conta disso pra chamar ele de traidor. Foi uma de sacanagem trair grande que ele e fez com tal. o Corinthians. Então Assim, acho que é só nesse sentido que os torcedores pegaram um pouco de ar. Em relação ao torcedor do Palmeiras, se ele fizer bons jogos, vai passar. Eu O entendo futebol o é discurso assim. de quem fala sempre, chegou alguém oferecendo mais, você não trocaria o seu emprego por alguém que oferece mais? Sempre tem essa discussão no futebol. No caso do Carlos Miguel, eu acho complicadíssimo, porque ele tinha conhecimento de uma cláusula que fazia a multa dele cair drasticamente de um ano para o outro, que seria de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros. O Corinthians passava por aquele momento de troca de gestão. Quando ele sabe que ele vai assumir como titular, ele negocia às cegas com o Nottingham Forest, sem avisar o Corinthians, que àquela altura liberou o Cássio para deixar o clube 3 meses antes dele poder jogar pelo Cruzeiro. E aí o Carlos Miguel deixa o Corinthians na mão com um goleiro inexperiente como era o Donelli por 7 rodadas e por um valor irrisório que é o mesmo valor que o Palmeiras deve pagar, 4 milhões de euros. Aliás, se pagar 4 milhões de euros num goleiro que deve ser seu Vai ser o titular goleiro por mais 7, caro da 8 história do anos. Palmeiras. É, um Pechincha, perto do que grande pagou por investimento. outros caras aí. Só que Pagou 12 milhões de euros só no Sousa. o único problema dessas provocações, assim, né, é que é uma faca de 2 legumes, como diria o poeta. Que o programa é resenha, a gente tem essa liberdade poética, né? Porque, assim, a partir do momento que ele for bem, a torcida esquece. Só que se ele for mal, vai ficar aquela coisa. Esse cara é corintiano, esse goleiro corintiano, sabe? O Richard Rios nem assim- jogou no Corinthians pra torcida chamar ele de corintiano. Então. Não precisou de ídolo muito. histórico da instituição. Pois Boa. é, né? É busto, isso. é busto pro Rios.